Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Você que tem a sua Bíblia, convido a abrir no livro de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 14, do verso 22 em diante. Onde minha Bíblia traz como título: Jesus anda por sobre o mar. O versículo 22 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. É uma mensagem bastante conhecida e eu tenho certeza que em algum momento de sua vida você já ouviu falar desta mensagem. Talvez você tenha lido na Bíblia, talvez você tenha feito algum estudo específico, ou talvez você tenha visto até um filme contando esta mensagem maravilhosa de Jesus acalmando as tempestades. E é por isso que a mensagem esta tarde, ela se dirige a uma pessoa que está passando por uma tempestade muito forte. Alguém que acredita em Deus, é discípulo de Jesus, como aqueles homens dos quais a Bíblia disse agora, mas também tem passado por tempestades. Querido, quero dizer a você que está aqui aquele que tem poder para acalmar a tempestade da sua vida também. Mas você já conhece bem essa história, eu vou contar a vocês nesta tarde uma história que acredito que não conhecem. A história de um jovem adventista do sétimo dia, como muitos que estão aqui, como muitos que estudam nesta instituição. Um jovem adventista, nascido em berço adventista, e assim como outros que estão aqui também, havia passado por muitas tempestades em sua vida. Os seus pais se divorciaram ainda na infância, uma mãe doente, uma doença seríssima, e aquele menino que servia a Deus com todo o seu coração, que era discípulo do Senhor Jesus Cristo, que obedecia à palavra de Deus, passava por tempestades, e aquelas tempestades assolavam o seu barquinho. Querido, se o seu barquinho está sendo assolado por tempestades, por ventos, eu quero dizer a você que você deve entregar sua vida nas mãos de Jesus mais uma vez. Existe um Deus de paz que está aqui e Ele quer acalmar a tempestade da sua vida. Aquele menino era muito novo para entender isso. Na fase da adolescência, como alguns de nós aqui, ele passou por muitas provações, por muitas tentações. Realmente é muito difícil que um jovem adventista permaneça fiel durante essa fase tão peculiar da vida. A adolescência, onde o inimigo cerca o jovem de todos os lados com várias artimanhas diferentes. Não era diferente na vida daquele jovem. E devagar ele começou a participar daquilo que o mundo participava também. Era um jovem adventista que estudava como você em uma instituição adventista, que assim como você ia à igreja aos sábados e estudava a lição da escola sabatina, ainda quando criança, pregava na igreja, cantava hinos, como aqueles jovens que cantaram aqui à frente. Mas devagar ele começou a fazer aquilo que o mundo fazia. Ele ouvia músicas que o mundo ouvia. E ele conversava sobre aquilo que o mundo conversava.
também assistia à programação da televisão que o mundo assistia, mas ainda assim era um jovem adventista do sétimo dia, dividido entre dois mundos. Assim como muitos dos jovens que pertencem à nossa igreja hoje. Olha, eu estou pregando também nesta tarde a um jovem que está com um pé no mundo e o outro na igreja. Querido, está aqui um Jesus que te ama tanto, que morreu por você, com as mãos estendidas para tirar o teu pé do mundo. Para que você coloque os teus dois pés na igreja, porque o seu lugar é aqui. Você foi escolhido desde o ventre materno e Jesus tem um plano especial para a sua vida. Aquele menino não entendia isso, era um jovem, um adolescente. O seu barco estava fragilizado pelas tempestades, e devagar ele foi se entregando às concupiscências, aos prazeres do mundo, até que com 16 anos de idade, um dia aquele jovem toma uma decisão terrível. Ele decide participar de uma das festas das quais foi convidado. Muitas pessoas o convidavam sempre para ir em festas, e ele dizia: eu não posso, eu sou adventista. Eu não posso, eu sou cristão. E as pessoas diziam: mas vai estar todo mundo lá. E ele dizia: não posso, minha mãe não vai deixar. E ele ia e pedia para a sua mãe: mãe, eu quero ir numa festa com os meus amigos, mas aqueles amigos vão estar todos lá, eu quero estar lá também. Quero fazer aquilo que todos fazem. Mas a sua mamãe dizia: olha, você não vai poder ir, porque você é um jovem adventista. E ele dizia: mas eu quero ir. Eu sou adventista, mas eu quero participar daquela festa, eu quero estar lá, afinal, todos vão estar lá também. Mas a sua mãe disse: olha, enquanto você estiver aqui, debaixo do meu teto, você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. São muitos os pais que usam essa artimanha. Enquanto você morar comigo, vai fazer o que eu mandar, não é? Mas não é bem assim que funciona. Muitos adolescentes, muitos jovens têm tomado decisões à parte daquilo que os pais ensinam, à parte daquilo que os pais mandam. E não foi diferente na vida daquele menino, aquele jovem adventista do sétimo dia. Ele disse: olha, mamãe, dessa vez não vai ter jeito. Eu já deixei de ir muitas vezes e hoje eu vou participar de uma destas festas com os meus amigos. Se a senhora quiser, pode trancar a porta, porque eu pulo a janela, saio pelo telhado, algum jeito eu arrumo. Mas eu vou para essa festa hoje. Aquela mãe havia percebido que o seu filho estava tomando uma decisão muito séria. Mas aquele menino não entendia que a decisão que ele estava tomando realmente era uma decisão séria. Não enxergava as consequências daquela decisão. Por isso ele foi àquela festa e o pior é que ele gostou da festa. Na festa havia muita música, ele gostou de ouvir aquelas músicas que ele já ouvia no rádio, agora estava ouvindo dentro da festa, e ele pôde dançar aquilo que ele não dançava em casa, não dançava nas ruas, agora ele dançou também, e começou a participar de tudo aquilo que havia na festa, a usufruir daquilo que havia na festa. Em um primeiro momento, em uma primeira festa, ele volta de casa, e ele faz questão de chegar bem perto de sua mãe, chegar bem perto de sua família e mostrar que não tem bafo de bebidas alcoólicas, mostrar que não tem bafo de cigarro, que não bebeu, que participou da festa, mas que de certa maneira deu testemunho. É complicado dizer isso, mas é mais ou menos como um jovem imagina, ele pensa que pode dar testemunho mesmo no campo do inimigo. Querido, o tempo passou e ele foi participando de mais e mais festas. E agora ele começou a usufruir de mais coisas que haviam nas festas. Começou também a beber um pouquinho, uma cerveja, não faz mal a ninguém, não é verdade? Dizem que a cerveja tem uma porcentagem alcoólica muito baixa, não deixa ninguém bêbado. E ele achou: não vai me fazer mal, é só um pouquinho, é só na festa, não tem problema nenhum. Junto com a bebida alcoólica veio também o cigarro. E muitas pessoas que fumam pensam que o cigarro só pode fazer mal a ele mesmo, então se não faz mal às outras pessoas, não é pecado. E assim que aquele jovem pensava, ele queria participar, ele queria ser um jovem comum, estava cansado de ser tido como o jovem diferente. Começou então a beber aos poucos, e ele também fumava, e já não podia chegar em casa no horário que a mãe estivesse acordada, porque se chegasse, ela perceberia o cheiro do cigarro, o cheiro da bebida alcoólica.
O tempo foi passando, já não tinha mais como aquele jovem esconder o que ele estava fazendo de sua mãe. Um dia ele toma uma decisão pior do que a primeira que ele tomou. Agora ele chega em sua mãe e diz: mamãe, eu não quero mais ir à igreja. Porque chega um tempo na vida do adolescente que parece que a igreja se torna cafona. Parece que a igreja se torna sem graça, afinal, não são todos os adventistas no Brasil e nem no mundo que têm a oportunidade de participar de programações tão maravilhosas como nós participamos aqui no NASP. Em algum momento, o ancião da igreja se torna chato, repetitivo. Aquela irmã parece que canta meio desafinado, não tem mais graça ouvi-la cantando. E as pessoas não querem mais participar, o adolescente não quer mais participar, porque não é tão bom quanto a festa, não é tão bom quanto o show do qual ele participa. E ele agora toma uma decisão: não quero mais ir à igreja, não vou mais à igreja. Querido, talvez você não tenha tomado uma decisão tão séria por estes dias, mas talvez tenha tomado decisões que pareçam ser menos sérias, mas que também podem trazer consequências terríveis. Olha, eu quero dizer a você, o Espírito Santo te conduziu até aqui nesta tarde. Te conduziu para que você analisasse as decisões que você tem tomado. Para que você repensasse as decisões que você tem tomado e as consequências que elas podem trazer para a tua vida. Aquele jovem não pensou nas consequências que estas decisões estavam trazendo para a sua vida, e agora ele não ia mais à igreja, e ele se entregava às concupiscências que o mundo o oferecia. A cerveja já não tinha mais graça, porque afinal não deixa ninguém bêbado, e o legal é ficar bêbado. Para ficar bêbado ele começa a beber algumas bebidas mais fortes, e às vezes nem essas bebidas conseguiam preencher um imenso vazio que ele agora trazia dentro do peito. Diz a Bíblia que Adão e Eva, ao pecarem, perceberam a sua nudez. E ao perceber sua nudez, eles procuraram para se vestir algumas folhas de figueira e fizeram roupas com folhas de figueira. Eu pergunto a você, querido, quanto tempo você acha que dura uma roupa feita de folha de figueira? Não sei se um dia, 2 dias, uma semana, de repente se fizer muito sol, ela pode se secar em menos de um dia e você pode ficar nu novamente. Desde o princípio, desde quando o homem pecou, ele procura preencher o vazio de sua vida de maneira artificial. A consequência que o pecado tem na vida dele, ele tenta fugir dela de maneira artificial. E talvez esteja alguém aqui também que está usando de artifícios artificiais. Tem usado coisas artificiais para que possa fugir das consequências do pecado. Aquele menino achava que bebendo ou consumindo outras substâncias ele podia preencher um vazio que só o Espírito Santo do Senhor podia preencher. Por isso um dia ele está numa festa e percebe um movimento estranho, percebe que está acontecendo alguma coisa e ele quer participar, afinal ele estava cansado de ser diferente, agora ele já não ia mais à igreja, ele queria ser igual aos outros jovens. Por isso ele começa a ir buscar saber o que está acontecendo, e quando ele descobre o que está acontecendo, ele percebe que as pessoas estão ali usando drogas. Uma droga que você talvez nem saiba que é droga. Estavam ali aqueles jovens usando uma substância química chamada benzina. Alguns usam para limpar peças eletrônicas ou de informática, mas aqueles jovens estavam consumindo como uma droga. E estavam ficando alucinados por aquela substância. Aquele menino não esperou que oferecessem a ele, ele logo pediu para usar também, porque queria ser igual aos outros. Queria desesperadamente preencher o vazio que trazia dentro do seu coração. Usou a benzina e na mesma noite foi oferecido a ele uma outra substância química, e essa você conhece como droga, a maconha. E ele fumou a maconha com seus amigos e achou bastante legal a maconha, porque ele podia dar risada de coisas que não eram tão engraçadas assim. A maconha tornou ele uma pessoa criativa,
E ele sentiu muita fome também. Dizem que a maconha dá uma fome terrível. E dava risada de todas as coisas e gostou muito daquela droga. Achou realmente que aquela era uma solução para a consequência dos pecados de sua vida, e podia preencher o vazio do seu coração. O interessante é que este jovem agora usava drogas nas festas, bebia, usufruía daquilo que o inimigo o oferecia, mas mesmo não indo à igreja, de certa maneira ainda disfarçava dentro de casa. A sua família não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Tentava convidá-lo a ir a um culto ou outro, mas era sempre a mesma desculpa. Não, esse culto vai ser muito sem graça. A igreja é muito sem graça. E é interessante que na adolescência os jovens começam a desenvolver um olhar crítico da igreja e começam a olhar a igreja como um agrupamento de pessoas hipócritas. Porque são ensinados desde criança que o servo de Deus deve ser perfeito. E dentro da igreja encontram diversas pessoas imperfeitas. Aquele que canta tão bonito, uma mensagem tão linda, é imperfeito. E às vezes ele peca e as pessoas veem ele pecando. Aquele que prega tão bonito, aquele que é um pastor tão famoso, tão conhecido, às vezes ele não dá o testemunho necessário e cria nos jovens esse olhar crítico, esse olhar da hipocrisia. Ele começava a usar essa desculpa: não, mamãe, aquela igreja é um monte de gente hipócritas, que fala do amor de Jesus, mas não vive o amor de Jesus, que fala de mandamentos, mas vive transgredindo mandamentos. Não quero saber desta igreja, não vou a esta igreja. Até então sua mãe achava que ele era somente um jovem comum, que estava afastado da igreja, mas um jovem comum. Não sabia que a sua vida estava piorando e piorava cada dia mais. Queridos, o tempo passou. E aquele jovem, aos 17 anos de idade, decide não morar mais com a sua mãe. Decidiu sair de casa e ter uma vida independente. Este é o sonho de muitos jovens. Acredito que alguns que estão aqui também ou querem tomar essa decisão rapidamente ou já tomaram. Tinham o desejo de ter uma vida independente. Aquele menino tomou a decisão de ser independente e em princípio sua mãe não permitiu. Você é menor de idade, só tem 17 anos. Mas aquele menino forçou a barra, insistiu com sua mãe, disse que não tinha condições mais de morar com ela, que agora iria ter uma vida solitária, iria construir a sua vida na independência, com um trabalho, e rapidamente conseguiu um trabalho, começou a trabalhar, mas já não fumava maconha somente nas festas mais, porque afinal o vazio que ele carregava no peito não era só nos momentos de festa, o vazio que ele carregava no peito era diariamente, por isso precisava diariamente consumir a maconha. Mas o tempo passava e parecia que cada vez menos a maconha preenchia o vazio do seu coração. Aquele jovem agora sozinho, não tinha seu pai, não tinha sua mãe ao seu lado. Ele começa a se entregar cada vez mais e percebe que a maconha não é suficiente. Resolve agora usar uma outra droga, uma outra substância química bastante conhecida de vocês. Ele começa a usar cocaína. Algumas pessoas tiveram algumas reações, eu pude perceber daqui, porque a cocaína é uma substância química bastante forte. Ela torna uma pessoa viciada rapidamente, leva à morte rapidamente. Aquele jovem começa agora a usar cocaína e novamente ninguém ofereceu. Ele foi buscar a cocaína, participou de uma festa e pôde ali cheirar a cocaína e usou a cocaína e achou que agora sim havia achado algo que poderia preencher o vazio do seu coração. Olha, querido, se você acha realmente que você já encontrou algo que pode preencher o vazio do seu coração, e esse algo não é Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo, quero dizer a você que você está sendo enganado pelo inimigo. Ele tem um grande plano para destruir a tua vida. Por outro lado, existe um Deus que te ama e tem um grande plano para resgatar a tua vida. Ele quer fazer isso hoje. Aquele menino não entendia isso. Era um jovem agora, já não era mais um adolescente. Por mais que tivesse 17 anos, já morava sozinho. Tinha responsabilidades de um homem. Agora aquele rapaz começou a cheirar cocaína e ele cheirava de vez em quando nas festas, mas
Como eu disse agora há pouco, não tinha como usar só nas festas, não tinha como usar só aos finais de semana. O tempo passa e ele começa também a usar cocaína diariamente. Todos os dias ele compra 1 grama, 2 de cocaína e começa a usar cocaína todos os dias, tenta disfarçar de seus amigos para que não fique conhecido como um viciado em drogas, mas o tempo passa e as pessoas começam a desconfiar, ele tenta conseguir um jeito de disfarçar isso para as pessoas. Começa a viver uma vida de aparências, usando máscaras, tentando enganar todas as pessoas que ele conhecia. E às vezes nós que estamos dentro da igreja, batizados na igreja, servindo a um Deus que é santo e amoroso, também vivemos uma vida de aparências. Às vezes nós que estamos dentro da igreja, usamos máscaras que enganam os anciões da igreja, usamos máscaras que enganam os nossos amigos, os nossos pais, talvez o pastor, mas querido, quero dizer a você, você não pode enganar a Jesus Cristo. Mas quando Ele olha para você, não olha como quem quer te acusar, quando Ele olha para você, Ele olha como quem é triste, porque gostaria de ver você sendo verdadeiramente quem você finge ser. Sendo um servo fiel e genuíno. Mas aquele jovem ia se afundando cada vez mais nas drogas. Diz a palavra de Deus, um abismo chama outro, o abismo ainda maior. E quando as pessoas começam a cometer pecados, devagar se entregar para os pecados, elas não percebem isso. Não percebem este princípio que é bíblico. E às vezes pensam que esse pecado que estão cometendo não é tão grave assim. Não atinge tanto as pessoas que estão ao meu redor, não faz tão mal. É assim que aquele menino pensava que as drogas só afetavam a ele mesmo. Não entendia que aqueles pecados e qualquer outro pecado afetam o nosso relacionamento com o nosso Deus. O tempo passa e aquele jovem consegue um bom emprego, ele vai trabalhar na TVA, TV por assinatura, uma empresa do grupo Abril, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Naquele bom emprego, ele consegue também um bom salário. Como vendedor da TVA, TV por assinatura, aquele jovem ganha cerca de 4, 5 mil reais por mês, sem se formar em faculdade. Muito jovem, morando sozinho, era um bom dinheiro, ele podia viver bem com aquele dinheiro. E ele começa a ficar bastante feliz, começa uma luta contra as drogas, percebe que as drogas estão destruindo sua vida, mas também percebe que não consegue viver sem elas. O tempo passa e ele percebe que não consegue se livrar daquele vício, quando um dia ele usou drogas durante muito tempo. Passou uma madrugada toda usando, de sábado, e chegou o domingo, ele continuou usando. Veio a segunda-feira, ele não conseguiu ir trabalhar. Chegou a noite, ele estava um pouco melhor, poderia se preparar para trabalhar na terça-feira, mas assim que percebeu que estava melhor, resolveu usar mais um pouquinho, e quando percebeu, estava totalmente drogado novamente, e era terça-feira, não foi trabalhar novamente, agora chega a quarta-feira. E ele drogado novamente, não vai trabalhar, passa 5 dias seguidos usando droga. Quando recebe a notícia de que não tem mais emprego, é mandado embora da TVA, TV por assinatura, aquele ótimo emprego que lhe dava status, que passava para as pessoas uma aparência melhor ainda do que ele queria mostrar. Junto com o desemprego, queridos, com a perda do status, veio também a depressão. Quem já esteve desempregado sabe perfeitamente do que eu estou falando. A pessoa, quando está desempregada, se sente inútil. A sua autoestima desce. Ela pensa que é pior do que os outros, pior do que aquele que tem um bom emprego. O inimigo tenta enganá-la de todas as maneiras para que ela não entenda verdadeiramente o que está acontecendo. Querido, quero dizer a você, se você está desempregado, se você está passando por dificuldades financeiras, você não é pior do que ninguém. Pelo contrário, um Jesus amoroso morreu por você,
provou através de sua morte que Ele te ama de verdade. Ele tem um plano em todas as coisas, porque diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Até coisas que parecem ser maldições podem ser bênçãos em nossas vidas, podem trazer aprendizado. Aquele jovem agora em depressão profunda, ele começa a usar uma outra droga, e você já ouviu falar dela, ele começa a usar crack. E realmente eu tenho um certo receio em usar a palavra crack dentro de uma igreja. Porque percebo que algumas pessoas reagem de maneira assustada quando eu uso esta palavra. Parece que nós não temos coragem de enfrentar uma realidade que atinge não somente a nossa sociedade, mas as nossas famílias também. Aquele jovem começa a usar crack e ele pensa que é diferente dos outros viciados em crack, como aqueles que você vê de vez em quando na Cracolândia, pela televisão, aqueles que se vestem como mendigos, aquelas pessoas que roubam os seus familiares para poder usar drogas. Ele pensa que é diferente daquelas pessoas porque ele consegue ainda manter o seu vício sem precisar viver a vida como aqueles vivem. Em São Paulo, e aqui acredito também, estas pessoas são chamadas de nóias. Os viciados em crack são chamados pejorativamente de nóias. É uma palavra bastante dura, porque envolve uma série de características. Por isso aquele jovem pensava que ele era diferente, ele era melhor, ele tinha domínio sobre o pecado. Porque ele não precisava roubar as pessoas, ele não andava como um mendigo, não deixou a sua higiene de lado para usar o crack. Olha, querido, se assim como aquele jovem, você está em uma luta interior e nesse momento pensa que tem domínio sobre o pecado, quero dizer a você, o inimigo está bramando ao derredor. Ele busca a quem possa tragar e ele quer tragar a sua vida. É extremamente perigoso que as pessoas brinquem com o pecado como aquele jovem brincava e pensava que tinha domínio sobre ele. O tempo passou e a depressão foi aumentando, ele não conseguia um outro emprego, o dinheiro foi acabando, com isso ele não conseguia manter também o seu vício, mas ao contrário do que você possa pensar, que por ele não ter dinheiro usava menos droga, não, quanto menos dinheiro ele tinha, quanto mais depressivo estava, mais drogas usava. Um dia estava em uma favela, foi convidado a vender drogas. Alguns traficantes o chamaram para ser um traficante também, mas a princípio ele não concordou, disse que tinha princípios em seu coração, que aquilo era errado, era crime, não tinha como. Os dias foram se passando e o dinheiro não permitia que ele pudesse usar as drogas que ele queria usar. E um dia ele resolve aceitar o convite e começa a vender drogas em uma favela na zona norte da cidade de São Paulo. Vendendo drogas, morando em uma favela, a depressão aumenta porque ele está fazendo algo que o seu coração não concorda, mas agora ele já não tem mais domínio sobre a droga. Agora é a droga que o domina. A depressão levou esse jovem, queridos, a usar cerca de 50 pedras de crack por dia. Eu não sei se você tem ideia, não sei se você tem noção do que é essa quantidade, mas ela é absurda. Quando esta história é contada para pessoas que já foram ou são viciados em drogas, eles também se assustam. Porque são poucas as pessoas que conseguem usar 50 gramas de crack diariamente, sem ter uma overdose ou um outro problema pior. Quanto mais vendia drogas, mais drogas aquele jovem usava. O tempo ia passando e ele usava mais e mais drogas, até que um dia foi convidado a cometer um assalto, a fazer um assalto. A princípio, não concordou, disse que não fazia parte dos seus princípios, dos princípios de seu coração. Talvez essa mensagem esteja falando com alguém especificamente aqui que não concordou com algum convite, o qual foi feito, mas agora já está pensando em fazer. A princípio parece que é bem difícil, mas de repente a gente começa a se acostumar com a ideia de pecado, e quando nós percebemos já estamos totalmente aprisionados por ele. Ele não aceitou, foram feitos outros convites e ele não aceitava.
se tornou gerente daquela boca de tráfico, era o gerente da madrugada. Todas as madrugadas ele comandava aquela favela. Decidia o que iria acontecer naquela favela, quem iria se mudar, quem iria viver e quem iria morrer. Os dias se passaram, a polícia fez uma grande operação naquela favela e na região, e aquela boca de tráfico teve que ficar fechada durante 3 dias aproximadamente. Você não tem ideia do que 3 dias trazem de prejuízo para traficantes e uma boca de tráfico. Aquele menino agora entra numa dívida grandiosa, porque a boca parou de vender, mas ele não parou de usar. E ele precisava de dinheiro para pagar o seu patrão. Vinha o dia do acerto, o seu patrão estava chegando, e sem dinheiro ele não conseguia fazer o acerto. Por isso ele aceita em uma madrugada cometer um assalto, e ele vai, comete aquele assalto, rouba um carro na zona norte também da cidade de São Paulo, e ao roubar aquele carro, aquele jovem se abre para um novo tipo de pecado, que a princípio não era de acordo com os desígnios do seu coração. A princípio parecia ser muito terrível, mas ao cometer a primeira vez, caiu agora a barreira que o separava daquele pecado. E ele achou que o assalto era uma maneira dele conseguir ter uma vida regalada como ele tinha quando trabalhava na TVA, TV por assinatura. Aquele menino agora, aquele adventista do 7º dia, que pregou na igreja quando criança, que tinha uma família adventista do 7º dia, aquele menino que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, agora era gerente de uma boca de tráfico e um assaltante, que assaltava todas as madrugadas em São Paulo. É uma realidade que talvez muitos aqui não estejam compreendendo. E aquela família também começa a achar que tem alguma coisa errada acontecendo, de repente descobrem que aquele menino está morando em uma favela. Os boatos começam a aparecer, olha, seu filho está usando drogas, olha, seu irmão está usando drogas. As pessoas falavam para os familiares, mas os familiares questionavam aquele menino, e mesmo que ele estivesse magro, mesmo que ele estivesse usando expressões diferentes agora no seu vocabulário, ele conseguia iludir os seus familiares, iludia seus amigos, não permitia que eles descobrissem a verdade, tinha vergonha de assumir a verdade, e até que o tempo se passou e ele percebeu que estava totalmente aprisionado pelas drogas, percebeu que estava aprisionado pela criminalidade, percebeu que agora ele já não tinha mais o direito de escolher. E eu me lembro que no início desta história, eu disse a você algumas decisões que esse jovem tomou. Porque, querido, Deus, quando criou você, Ele te deu o direito de escolher. Nós chamamos de livre-arbítrio. E a palavra de Deus diz que você pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Existe também um conselho posterior a estas palavras da Bíblia que diz: escolhe, pois, a vida. Mas nós temos o direito de não escolher a vida. O que nós não sabemos é que quando nós começamos a escolher aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, nós começamos a perder também o livre-arbítrio, porque o inimigo faz isso com a nossa vida. O inimigo tira de nós o direito de escolher, porque ele nos aprisiona com o pecado. Eu sei que talvez existam pessoas aqui esta tarde que estão aprisionados no pecado. Talvez os irmãos da igreja não saibam, e nem os seus amigos. Talvez a sua família, até a sua esposa não sabe que você está aprisionado no pecado, mas você sabe que está lutando contra algo e já não tem mais forças para vencer isso. Queridos, existe um Jesus Cristo que está andando por estas cadeiras nesta tarde. Neste fim de sábado, Ele está analisando cada coração, porque Ele quer quebrar as cadeias, Ele quer quebrar as prisões espirituais na sua vida também. Aquele jovem, queridos, um dia disse à sua mamãe que era um viciado. Ele assumiu, percebeu que estava aprisionado, não suportava, disse: olha, mamãe, sou viciado em crack, sou traficante, cometo assaltos. Existem mães aqui, eu tenho observado. Eu não consigo, porque não sou mãe, imaginar o sofrimento de uma mãe que ouve da boca de um filho que um dia ela instruiu no caminho do Senhor, que um dia ela levou à igreja, ela trouxe a escolinha sabatina,
Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe que ouve da boca do seu próprio filho que ele é um viciado em drogas, um traficante, um assaltante. Começa agora também na vida daquela mãe uma grande tempestade. Aquela serva de Deus, aquela discípula de Jesus Cristo, agora também começa a passar por uma tempestade, e ela começa a orar, pede oração para os familiares, a princípio não quer anunciar para a igreja, talvez por vergonha. Os dias vão se passando, aquela mãe orando, mas as coisas não acontecem, pelo contrário, parece que pior ficam a cada dia. Ela começa a se desesperar, por mais que fosse uma serva de Deus, experiente, acostumada a ouvir dos milagres que Jesus Cristo operou, na palavra de Deus, e também de milagres que Ele opera até hoje, agora aquela mãe está desesperada como aqueles discípulos que eram experientes navegadores. A maioria deles eram pescadores, estavam acostumados a passar por tempestades, mas o tempo passa, e a tempestade não acalma. Quanto mais o tempo passa, pior ficava aquela tempestade, e aqueles discípulos começam a se desesperar, já não sabem mais o que fazer. Talvez tenham começado a orar, a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, que não acompanhava-os naquele dia, não estava com eles naquele barco. Aquela mãe começa a clamar desesperadamente o nome do Senhor Jesus Cristo, como clamaram também as irmãs de Lázaro, quando Lázaro estava doente. Elas disseram: olha, mande avisar Jesus Cristo que o seu amigo está doente, porque elas sabiam que ele tinha poder para curar. Mas os dias se passaram, Lázaro ia piorando e Jesus Cristo não aparecia. Olha, querido, talvez você esteja orando há algum tempo por um problema que você tem passado, que já fugiu do controle. Talvez você tenha orado já faz uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Mas quanto mais você ora, parece que pior a situação fica. Era assim na vida daquele jovem, aquela mãe orava e pior ficava a situação. Querido, se você está passando por isso, quero que você se lembre do final da história de Lázaro. Os dias se passaram e a esperança se findou quando Lázaro morreu. Quando estavam todos desesperados, chorando, desesperançados, Jesus Cristo veio andando por cima das águas. Acalmou a tempestade na vida deles quando disse: Lázaro, sai para fora. Ele também quer ressuscitar a alegria de sua vida esta tarde. Aquele menino continuou cometendo assaltos, continuou como um traficante. Os dias se passaram, um dia ele assaltou a pessoa errada. Assaltou um policial militar da Força Tática do Estado de São Paulo. Acredito que você tem noção do que é a Força Tática, uma das polícias mais violentas do Brasil. Mobilizaram muitas viaturas, começaram a procurar aquele jovem. A Força Tática cercou muitas favelas na zona norte, inclusive a favela em que aquele jovem estava. E começa a procurar até que entra em um barraco de favela e consegue algumas informações e descobre aonde aquele jovem está. Por incrível que pareça, o mesmo policial que foi assaltado por ele, agora entra dentro do mesmo barraco que aquele jovem está. E o encontra dentro daquele barraco. Aponta um revólver em sua cabeça, queridos, engatilha, mas antes de atirar, ele pergunta: onde está o jovem que foi roubado, que havia roubado ele? É uma parte muito confusa da história, talvez você não esteja entendendo. Aquele menino acabara de roubar o policial e o policial não o reconhecera. Estava com um revólver apontado em sua cabeça, de frente para ele, menos de 1 metro de distância. Mas aquele policial não reconheceu o jovem. E nós sabemos, queridos, que existiam pessoas naquele momento, naquela madrugada, de joelhos no chão, orando para que Jesus livrasse aquele jovem da morte, para que Jesus livrasse aquele jovem das garras de Satanás. E eu sei que você muitas vezes, muitas madrugadas, tem se levantado, tem clamado a Deus por pessoas que você ama, estão afastadas do caminho do Senhor. Mas os dias se passam e nada acontece, e você pensa que Jesus não está agindo. Mas como você vê na história desse menino, Jesus livrou aquele menino da morte naquele momento, porque haviam pessoas que se levantavam nas madrugadas e oravam por ele.
A polícia começa a procurar aquele jovem ao lado dele mesmo, e começa a torturar alguns traficantes, alguns criminosos naquela favela. Não sei se você tem conhecimento, mas os criminosos normalmente não entregam-se uns aos outros. Faz parte da ética da criminalidade, por isso eles não entregaram o seu companheiro que estava ali ao lado. De outro lado, eles também não entendiam como que havia uma pessoa ali que a polícia estava procurando e a polícia não conseguia enxergar. O momento foi se tornando pior e a tortura foi se tornando pior. A polícia foi agredindo muitas pessoas de maneira terrível, até que muitos moradores acordaram naquela madrugada, moradores da favela, cercaram aquele barraco e se tornaram testemunhas, para que a polícia não cometesse mais atrocidades. No momento que aquelas pessoas se tornaram testemunhas, um dos criminosos que estava ali sendo torturado, começou a ser torturado de uma maneira que aquele menino, aquele ex-adventista, não suportou ver. Se levantou com as mãos para cima e disse: olha, a pessoa que vocês estão procurando está aqui, sou eu. A princípio a polícia ficou meio confusa, até que aquele jovem foi verdadeiramente reconhecido e depois de muito espancado, foi direcionado a uma delegacia. É madrugada ainda, o telefone toca e aquela mãe atende o telefone. E quando atende, perguntam: olha, a senhora é mãe de fulano de tal? Sim, sou eu. Seu filho está preso. Foi preso por um assalto. Ele está aqui, no 2º departamento de polícia da cidade de Guarulhos. Queridos, que dor deve ser a dor de um pai, a dor de uma mãe que recebe um telefonema desse na madrugada. Não consigo compreender uma dor de uma mãe, mas sei que aquela mãe naquele momento, mais uma vez, entregou a vida do seu filho nas mãos de Jesus Cristo. Olha, se você tem orado por alguém que ainda não se entregou a Jesus, não se esqueça de entregar a vida dele nas mãos de Jesus todos os dias. Aquela mãe entregou a vida do seu filho nas mãos de Jesus, e ele foi transferido para um centro de detenção provisória. Naquele centro de detenção provisória, acreditava-se que aquele jovem agora pararia de usar drogas. Muitas pessoas na sociedade são enganadas e pensam que dentro do presídio não existem drogas. Mas pelo contrário, lá dentro havia mais drogas havia mais acesso às drogas do que aquele jovem tinha na rua. E agora ele começa a usar drogas dentro do presídio também, e ele começa a demonstrar também muita coragem, porque quando chega ao presídio ele tem medo. E existem pessoas que usam como artimanha, quando estão com medo, a coragem. Por ter muito medo de ser extorquido, de ser violentado, de ser abusado dentro do presídio, aquele menino agora começa a dizer para todo mundo que não tem medo de nada, que se alguém mexer com ele, ele resolve. Se precisar cometer um homicídio, ele comete, e as pessoas acreditam verdadeiramente que aquele medroso não é um medroso, que ele é corajoso. Por causa disso, rapidamente ele foi convidado a se tornar membro de uma facção criminosa, e ali foi batizado em uma facção criminosa. Como líder daquela facção agora, o tempo se passou, ele se tornou um dos líderes, e como líder ele usava mais drogas ainda. Não conseguia se libertar. Diz esta história que em alguns momentos aquele menino chorava desesperadamente em sua cama. Quando colocava a cabeça no travesseiro, lembrava de sua mãe, que o ensinou o caminho da verdade. Lembrava de sua família maravilhosa que ele tanto amava. Lembrava de uma infância feliz, mas ele não conseguia ser feliz mais. E ele queria parar de usar drogas e tomava decisões todos os dias: a partir de hoje não uso mais drogas. No mesmo dia ele estava usando, estava totalmente drogado. No outro dia tomava a decisão novamente: eu não vou usar mais drogas. No outro dia estava totalmente drogado. Essa rotina foi destruindo a esperança deste jovem de que um dia ele pudesse deixar de usar drogas. Também foi destruindo a esperança de sua família, de que um dia aquele jovem voltasse a ser o menino bom que um dia ele havia sido. A tempestade foi piorando e aqueles discípulos, desesperados agora, eles olham no meio do mar e eles veem um vulto. E me espanta quando eu vejo na Bíblia que eles ficaram assustados pensando que era um fantasma.
Homens barbados de 20, 30, talvez 40 anos, pensando que havia um fantasma, homem grande com medo de fantasma. Parece absurdo, querido, mas pela experiência que você tem dentro da igreja, pela experiência que você tem dentro da palavra de Deus, às vezes você está como esses discípulos, tendo medo de fantasmas, tendo medo de coisas que não existem. Desesperados eles gritavam: é um fantasma, é um fantasma. Aquele menino agora é condenado a uma pena de 5 anos e 3 meses e por isso é transferido para uma penitenciária, onde ficam os presos que são condenados. A penitenciária 1 de Guarulhos abriga alguns dos presos mais perigosos deste país, queridos. Não sei se vocês se lembram, mas no ano de 2001, desceu um helicóptero na penitenciária 1 de Guarulhos para resgatar um preso, um dos presos mais procurados do Brasil, chamado Escadinha. Ali estava a Escadinha, ali também estão até hoje alguns presos considerados de alta periculosidade. Aquele menino ex-adventista é considerado réu de alta periculosidade por ter roubado um policial militar, por ser membro de uma facção, líder de uma facção criminosa. Por isso agora ele é colocado no meio daqueles réus, no meio daqueles presos. A família está desesperada e grita: é um fantasma, ela já não sabe mais o que fazer. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa que esteja desesperada, para uma pessoa que já não sabe mais o que fazer, já não aguenta mais derramar lágrimas, agora chora sem lágrimas. Passa a noite sem conseguir dormir, porque não consegue ter esperança de que amanhã conseguirá ser feliz. Deus tem algo para falar a você, se você está nessa situação, nesta noite. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Abra o seu coração, o Espírito Santo está aqui. Queridos, o tempo passou. Aquele menino agora vai parar na penitenciária, e na penitenciária desacata um funcionário, um guarda, e por isso ele vai parar dentro de uma cela de castigo. Regime de cela disciplinar, conhecido pela sigla de RCD, vulgarmente chamado pela sociedade de solitária. Você já deve ter ouvido falar de solitária. A solitária é uma cela que tem aproximadamente 2 metros por 2 metros. Não existem lâmpadas na cela de solitária e nem luz do sol. É um buraco escuro e sombrio e aquele menino tinha medo de se deitar porque os ratos andavam por cima dele. Havia ali um buraco no chão onde ele fazia as suas necessidades e uma torneira aproximadamente desta altura onde ele tomava seu banho. Um momento de humilhação profunda e aquele jovem resolve se afundar nas drogas. Leva alguma maconha para aquela cela e encontra ali também uma Bíblia. Ao invés de ler aquela Bíblia, começa a arrancar as páginas e fazer com as páginas cigarros de maconha. Fuma várias páginas do livro Apocalipse. Fuma todo o cigarro que tem e os dias se passam. 27 dias naquela solitária, não existe mais maconha para fumar. Não existe mais cigarro para fumar. Não existe nem mais sabonete para tomar banho. Aquele menino começa a refletir sua vida, a se lembrar que a sua mãe dizia que o amava, que jamais o iria abandonar, mas jamais o havia visitado no presídio. Aquela família que ele tanto amava não iria visitá-lo, somente o pai. Mas também já fazia 3 meses que o seu pai não aparecia. E ele chega à conclusão de que todos o abandonaram. Percebe que aquelas pessoas daquela facção que se chamavam de irmãos dele, não eram irmãos, porque não podiam mandar nenhum sabonete para ele tomar banho. Em depressão profunda, aquele jovem tenta o suicídio, mas não consegue. E ao perceber que não conseguia se matar, ele se ajoelha e faz uma oração bastante interessante. Ele diz: olha, Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas caso o Senhor exista, eu peço que o Senhor me livre deste lugar, me livre desta vida, eu quero morrer. Eu não suporto mais esta vida e quero morrer. Acontece que Deus disse não a ele, e Deus sabe o momento de dizer não a você também.
Ele não entendeu porque estava vivo ainda. Ao abrir os olhos, Deus não havia respondido sua oração, mas estava ali o restante daquela Bíblia que ele havia lido. Por isso ele pega o restante daquela Bíblia e pensa consigo: Deus vai precisar falar comigo agora. E abre a Bíblia no livro de Jó. E ele lê do capítulo 1 até o capítulo 19. Queridos, ao ler o capítulo 19 de Jó, aquele jovem começou a chorar desesperado, porque em Jó 19, Jó declara que está abandonado por todos, que nem os seus servos querem saber mais dele. Reconhece que é pecador, mas que o seu pecado está consigo mesmo, e este era o sentimento daquele menino ali agora. Chorando, desesperado, ele adormece em meio às lágrimas, como uma criança que toma uma surra de seu pai, que chora, chora, chora até dormir. Até que foi acordado por uma voz que dizia ao longe: a paz do Senhor Jesus Cristo. A princípio ele pensou que eram aqueles crentes chatos que ele já não suportava mais, que ele queria distância, então fingiu que ainda estava dormindo, porque não queria fazer parte do trabalho de evangelismo que aqueles crentes faziam naquele momento no pavilhão de castigo. Até que chamam seu nome e ele pensa: talvez tenham me trazido um sabonete, talvez tenham me trazido um maço de cigarro. Se levanta, se dirige a um buraco que existe na porta de uma cela, por onde entra a comida, e ali colocou o rosto no buraco daquela porta, disse: eu estou aqui. E um homem parado na porta da cela disse: esta noite Jesus me mostrou você. E olha, você estava no fundo de um poço onde não havia mais para onde cavar. Chorava desesperado, tentando até o suicídio, porque percebeu que está abandonado por todos. Percebeu que sua mãe não quer mais saber de você, a sua família não quer mais saber de você, e nem o seu pai que te visitava já não quer mais saber de você. Mas Jesus me mandou para dizer a você que mesmo que todos os teus amigos tenham te abandonado, mesmo que todos os teus parentes tenham te abandonado, Ele nunca te abandonou. Ele te ama e está aqui. A princípio aquele menino não entende o que está acontecendo, quando aquele homem continua dizendo e diz: olha, Jesus também me mostrou que você, após tentar o suicídio, orou aqui dentro desta cela e pediu a Ele a morte. Mas eu quero dizer a você que Ele está aqui com as mãos estendidas para te exaltar, para te tirar do lixo, do pó e do monturo e te colocar assentado na mesa com os príncipes. Aquele menino estava totalmente desesperado agora neste momento, porque como estava ali alguém que sabia tanto de sua vida, ele não compreendia como aquele homem sabia tantas coisas. Quando aquele homem pega e diz: olha, para você ter certeza que foi Jesus que me enviou aqui, quero ler com você uma mensagem. E abriu a Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. O mesmo capítulo que aquele menino acabara de ler ao adormecer chorando. Agora ele reage da mesma maneira. Desesperado, começa a chorar, cai de joelhos. E ali entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Reconhece que é um pecador e que tudo que havia feito em sua vida era errado. E se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Acontece, queridos, que havia ainda uma grande barreira que separava aquele menino, aquele jovem, de servir a Deus. Ele era membro de uma facção criminosa, e isso é como que um pacto com o inimigo. Ele não podia se desvincular deste pacto tão facilmente, e agora chega a oportunidade dele sair da cela de castigo, e ele decide ir para uma cela de seguro, onde ficam os presos que não convivem com os demais, porque correm risco de vida. Entendeu que se falasse que agora queria servir a Deus, que não queria mais ser um criminoso ou um membro de uma facção, iria morrer. Por isso ele vai para aquela cela de castigo, e quando chega lá, aquela cela de seguro, e quando chega na cela de seguro, está ali um homem assentado, fumando crack, e aquele homem o mede dos pés à cabeça, e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele responde: olha, eu entreguei minha vida a Jesus, mas vai ser muito difícil servir a Jesus, porque eu sou membro da facção, você sabe.
Você sabe que se eu falar isso lá dentro do presídio, as pessoas vão me matar. E aquele homem que estava fumando crack, querido, por um instante para de fumar crack. Olha dentro dos olhos daquele jovem e pergunta a ele: que Deus é este que você quer servir? É um Deus de madeira? É um Deus de barro? Ou é o Deus Todo-Poderoso? Porque, meu filho, se você quer servir a um Deus Todo-Poderoso, vá. Ninguém vai tocar em um fio de cabelo teu. Frente aos problemas que você tem passado, amado, frente a todas as dificuldades que você tem suportado, tem lutado contra, eu quero perguntar a você: que Deus é este que você está servindo? É um Deus de madeira? É um Deus de barro? Ou é um Deus todo-poderoso? Porque, querido, se você serve a um Deus todo-poderoso, você não pode perder a fé e a esperança jamais. Ele é poderoso para fazer o milagre que você necessita na sua vida. Aquele menino acreditou, confiou nessas palavras, se dirigiu ao pavilhão, enfrentou uma facção, colocou seu pescoço em risco, mas Deus agiu, tocou no coração daqueles líderes que o parabenizaram por uma decisão tão corajosa. Ainda dentro do presídio, aquele menino pregou o evangelho muitas vezes, para muitas pessoas. Cerca de 30 pessoas aceitaram a Jesus Cristo e foram batizados, através da pregação daquele menino. Assaltantes, estupradores, traficantes, ladrões, homicidas, aceitaram a Jesus, servem a Jesus hoje, através da pregação daquele jovem. Ao sair do presídio, aquele menino deixou dentro daquele presídio 2 celas. 2 celas que hoje têm pintado a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estão ali irmãos nossos, que seguem os mesmos princípios que nós e que entregaram a vida a Jesus como nós. E mais do que isso, também oram por nós. Ao ter a oportunidade de sair em liberdade, aquele menino enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, preconceitos, discriminações. Mas Jesus mostrava o tempo todo que tinha um plano em sua vida, e por isso um dia foi feito a ele um chamado para se tornar um colportor evangelista. Ele não podia viajar porque estava em liberdade condicional, mas ao pedir para o juiz para fazer um trabalho missionário, aquele juiz reconheceu que algo sobrenatural estava incomodando ele, algo que ele não tinha conhecimento, e que ele não poderia dar àquele jovem o direito de viajar, mas daria mais do que isso, e deu a ele o perdão de sua pena. Aquele juiz perdoou aproximadamente 3 anos da pena daquele menino e permitiu que ele viajasse, se tornasse um colportor evangelista e pregasse o evangelho por muitas cidades afora. No início desse ano, queridos, algo fantástico aconteceu. Aquele menino se casou com uma serva de Deus, se matriculou na Faculdade de Teologia da Universidade Adventista de São Paulo. E há poucos dias atrás, depois de 7 anos viciado em crack, depois de 3 anos dentro de um presídio, depois de muitos anos afastado da presença de Deus e depois de ter perdido até mesmo a esperança, há poucos dias atrás, este jovem foi procurado para que ele pudesse estar aqui hoje. Foi convidado para contar a todos vocês a história da minha vida. Quando aqueles discípulos, querido, pensaram que não havia mais esperança e que havia vindo, um fantasma estava vindo por sobre as águas, era Jesus que andava por sobre as águas. Quando aquela família não tinha mais esperança e talvez esperasse que aquele jovem morresse para acabar o sofrimento, Jesus andou por sobre as águas, transformou a vida, transformou a minha vida, para mostrar a você que não existe impossível para Deus, para mostrar a você que você jamais deve perder a esperança, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus de milagres, Ele quer transformar a sua vida, quer transformar a vida das pessoas que você ama também. Você que sentiu que o Espírito Santo falou com você nesta noite,
Quero convidar você que se encontra desesperado, você que tem uma pessoa amada que está passando um problema de drogas, ou está simplesmente afastado da igreja, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero convidar você a vir aqui à frente, a tomar uma decisão, a decidir entregar a tua vida nas mãos de Jesus e acreditar no poder dele. Feche os seus olhos, dirija seus pensamentos a Deus. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter ouvido o clamor da minha alma, por um dia o Senhor ter ouvido as orações dos meus familiares, das pessoas que me amam, e ter estendido a sua destra para me resgatar. Muito obrigado pelo sangue de Jesus que me purificou de pecados tão terríveis. Mas, Pai querido, estão aqui diante do Senhor alguns filhos teus que precisam desesperadamente, Senhor, que o Senhor mude a vida deles. Pai amado, existem pessoas aqui que têm problemas dos quais já não têm mais controle e precisam que o Senhor haja. Eu clamo ao Senhor que haja neste momento, Senhor. Senhor, onde existem enfermidades que o Senhor possa curar, onde existem barreiras que o Senhor possa derrubar, onde estiverem os problemas na vida destas pessoas, Senhor, que o Senhor possa trazer a solução. Pai amado, aqueles que estão fazendo um novo concerto contigo, que o Senhor possa aceitar e escrever novamente o nome deles no livro da vida. Que o Senhor possa provar através da vida de cada um de nós que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, mas que ela possa alcançar também as pessoas que nós amamos, as pessoas pelas quais nós nos ajoelhamos e oramos todos os dias. Senhor, resgata alcoólatras, resgata viciados, resgata adolescentes, jovens que estão afastados da tua presença. Nós clamamos, Senhor, clamamos porque nós acreditamos que o Senhor tem poder para operar milagres ainda hoje. Mas mesmo sem merecer, nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.